Com 15 anos de idade eu decidi largar a escola para focar 100% no meu negócio digital e o resultado disso foram que 2 anos depois eu faturei quase R$1 milhão com 17 anos de idade. Pra você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Eli Ferreira, como eu falei, eu tenho 17 anos hoje, e cara, nesse vídeo aqui eu quero te contar um pouco da minha história, de como é que eu larguei a escola, que papo é esse ali. Primeiro ponto, cara, por favor, não larga a escola, tá? Vou deixar aqui muito claro que esse vídeo não é um incentivo pra você largar a escola, eu só quero documentar a minha jornada, mostrar aquilo que eu fiz, aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo. Sim, eu empreendo na internet desde os 12 anos de idade, aproximadamente ali, comecei como design gráfico e com 15 anos eu fundei um negócio que em 6 meses fez ali R$100 mil de faturamento. E não, eu não vim de uma família abundante, eu não vim de uma família multimilionária. Tenho sim boas condições, graças a Deus, mas caras, meus pais nunca me incentivaram a fazer isso e muito menos me controlam como algumas pessoas aí da internet acham. Esse vídeo aqui ele vai ser muito sincero, eu tô gravando aqui do meu quarto, eu tô usando como iluminação o meu monitor que tá aqui em cima iluminando a minha cara. Enfim, eu tô aqui no meu quarto numa quarta-feira de noite, bem fria inclusive, e eu quero justamente compartilhar a minha história de uma forma genuína. Eu vou te mostrar literalmente tudo, qual produto que eu vendi, o que eu fazia naquela época, etc. E pra você que quer começar na internet, começar a empreender, esse vídeo vai ser, cara, um pote de ouro, porque você vai ter um conhecimento muito sincero aqui. Eu quero te passar realmente tudo o que eu fiz naquela época. Então, se liga só, presta atenção, hein? E cara, antes que você ache que é mentira o que eu tô falando, porque sim, existe muitas pessoas aí que muito provavelmente vão me chamar de charlatão, vendedor de curso. Primeiro ponto, eu, com 15 anos de idade, não vendia curso nenhum, nada, tá? Eu vou te explicar o que eu fazia. E outro ponto é que nesse vídeo aqui eu não vou te vender também nada. Então fica tranquilo aí, tá? Caso essa seja a sua preocupação, fechou? E bom, pra provar que é verdade, eu vou mostrar prints da época. Enfim, tem placa de premiação aqui. Vou, cara, tentar te provar de todas as formas possíveis, tá? E cabe a você acreditar ou não. Mas eu tô falando aqui com convicção. Tudo que eu falar nesse vídeo aqui é sim verdade e eu vou provar tudo isso. Pessoal, com 15 anos de idade eu fundei uma agência de design gráfico que basicamente prestava, obviamente, serviço de design gráfico para lojas de e-commerce, lojas de dropshipping e negócios locais, tá? Então a gente basicamente fazia isso. Cara, foi um negócio que foi muito lucrativo, porque a gente surfou muito a onda do dropshipping, então acabou que foi bem efetivo naquela época. Mas assim, a gente atendia tudo que é tipo de cliente, desde, como eu falei, negócio local que queria digitalizar, criar uma identidade visual na internet. Cara, clínica, loja de varejo assim, gigante, a gente já atendeu. Então, cara, foi bizarro, porque eu atendia caras de 45 anos e ele não fazia ideia que ele tava negociando ali com um moleque de 15. Então, cara, foi bem da hora, bem cômico essa época. Tá bom, Ale, mas por que você decidiu largar a escola então? Vamos lá, pessoal. Em agosto de 2023, eu tava faturando ali na época mais ou menos uns R$18 mil por mês, todo mês ali. E, cara, eu comecei sim a ficar bem abundante financeiramente nessa época. Eu falei assim, pô, mano, eu tô aqui na escola, eu tô sentado, vendo a professora falar, né? A professora fez uma pergunta bem interessante, que era assim, qual que é o teu sonho, né, no teu futuro ali, a tua carreira? Quanto que você quer ganhar? E a galera respondia assim, pô, meu sonho é fazer 5 mil por mês que eu tô feliz. E cara, eu fazia aquilo, mano, quase que por semana, né? Teve uma semana ali que eu tava faturando isso. E eu falava assim, mano, isso não faz sentido, cara, né? E eu concordo, tá? Antes que você fale que eu fui cuzão, que eu fui prepotente de falar que eu sou fodão, e eu concordo com isso, tá? Um pouco prepotente sim, né? Mas eu comecei a questionar, falei, pô, mano, o pessoal quer fazer o negócio que eu tô fazendo já, isso não faz muito sentido, né? E eu falei assim, cara, eu tô aqui com 15 anos, na escola, faturando bem, eu ia pra escola, caía a venda e as pessoas já sabiam que eu tinha esse negócio, né? Porque eu tava começando a produzir conteúdo pra internet, então elas já sabiam disso. E aí, cara, foi que um furdúnciozinho, né? Um falava pro outro e aí acabou que ficou uma mini fofoca na escola inteira. E esse também foi um dos motivos pelo qual eu decidi largar a escola, porque tava chato, cara. As pessoas ficavam em cima de mim, zoava, fazia piadinha, o empreendedor ali, o milionário ali, e acaba que era chato, entendeu? Era zoado pra mim, eu não gostava, pelo menos. E aí, cara, acabou que juntou o fator frequência, juntou o fator quero ter mais tempo pra trabalhar, e juntou o fator também de ambição, assim, que caramba, eu quero algo maior pra minha vida. E aí eu falei, pô, então não faz sentido eu continuar aqui na escola, e eu falei, vou sair. Só que essa decisão, ela não aconteceu do dia pra noite, obviamente, né? Quando eu falei isso pra minha mãe pela primeira vez, ela ficou maluca. Por mais que eu mostrasse prints, por mais que eu mostrasse dashboard ali pra ela, ela não aceitava que negócio digital
era uma realidade ali pra mim, que eu tava conseguindo faturar aquilo que eu tava faturando. Então acabou que foi uma grande discussão com a minha mãe durante semanas até ela deixar finalmente eu tomar essa decisão. Já o meu pai tava bem de boa quanto a isso. Ele falou: filho, confio em você, faça o que você bem entender, contanto que você não esteja ali fazendo nada ilícito, né? Graças a Deus, todo o dinheiro que eu ganhei foi 100% lícito, eram serviços de qualidade que eu entregava, muito bacana. A gente tinha uma baita equipe, né? A Godrop tinha Instagram, coloca aqui prints da época, Instagram, pessoas, tudo. Cara, a gente tava com uma empresa bem bacana sendo formada, e tudo isso, mano, com 15 anos de idade. Então, assim, foi bizarro, velho, porque eu era muito novo. E, pessoal, minha família sempre colocou na minha cabeça que se eu fizesse uma faculdade de medicina na Federal, mano, seria o foda. E se eu fizesse na USP, eu seria o cara mais foda do universo, né? Então, na minha cabeça sempre funcionou assim. Se eu fizesse medicina, eu seria muito bem sucedido. Então, na minha vida inteira, durante toda a minha adolescência ali, eu queria ser médico, queria prestar vestibular e passar na USP e, mano, ser muito bem reconhecido na minha família por isso. Só que, lógico, anos mais tarde a gente vai descobrir que, na verdade, não é bem assim que funciona. E, bom, eu era, assim, um bom aluno, pessoal. Até 2023 eu era, assim, um bom aluno, tirava notas bacanas até, porém, quando chegou 2023 eu comecei a ficar um bosta na escola, um bosta. As minhas notas começaram a cair, eu comecei a parar de entregar os trabalhos da escola, eu comecei a ficar mais indisciplinado, porque o trabalho aumentava e, consequentemente, eu ficava mais disperso na escola. Então eu tava ali na escola, no meio de uma aula de matemática, eu tava somente ali pensando, caramba, qual que vai ser o próximo passo aqui que eu vou colocar na Godrop, que eu vou seguir, que vai fazer com que eu aumente o faturamento. Então, meu pensamento sempre foi esse. E assim, cara, eu também era muito antissocial naquela época. Antes eu não era não, tá? Eu comecei a ficar antissocial depois que eu comecei a empreender. Mas quando eu tava ali com os meus 15 anos, eu comecei a ficar um tiozão, mano. Eu comecei a ficar muito chato. Até hoje eu sou, inclusive. Então antes eu gostava muito de ir pra festa. Quando eu tinha uns 14, 13 anos, eu curtia muito ir pra resenha entre os amigos, a menininha, ir pro cinema com os amigos, enfim, era bacana. Só que depois disso, cara, depois que eu comecei a, de fato, começar um negócio na internet, eu comecei a ficar chato. E aí eu parei de ir pra festa, cortei grande parte das minhas amizades, porque eu comecei a ficar chato. E todo ambiente, todo lugar que eu não via um crescimento naquilo, um crescimento de ideias, eu simplesmente começava a ficar desinteressado. Fora que eu também me cobrava muito, né? Então trabalhava bastante. Eu me cobrava bastante porque eu queria crescer muito rápido. Então pra mim nunca tava bom. Até hoje, na verdade. Hoje eu ainda sinto que eu tô atrasado em relação à minha jornada como empreendedor. Então na minha cabeça era pra eu estar um pouco mais avançado que isso. Tá bom, Ale, já entendi que você largou a escola, mas afinal, qual que foi o resultado que isso gerou na sua vida? O que de fato mudou na sua vida pra justificar essa decisão? E pessoal, resumidamente, uma semana depois de eu largar a escola, de eu só parar de ir, eu só, enfim, falei, mãe, não vou mais e é isso. Ela fechou a matrícula lá e, cara, uma semana depois eu já comecei a sentir uma ansiedade gigante, né? E aí eu te falo o principal sintoma que você vai, querendo ou não, desenvolver um senso de ansiedade muito grande porque tu vai ter uma certa expectativa das pessoas em você. E você vai ter que suprir isso. E essa sensação é, sinceramente, um pouco ruim, né? Então, não recomendo ninguém a viver isso na vida de vocês. Pra mim, de modo geral, valeu a pena sim, porque isso me trouxe tempo, isso me trouxe maturidade, isso me trouxe storytelling. Então, no meu caso em específico, deu ROI, valeu a pena. Porém, isso não significa que pra você isso vai fazer sentido, né? Principalmente se você ainda não fatura nada no mercado digital. Pelo amor de Deus, não pense em ficar largando escola, esquece isso, cara. Eu tô contando a minha história de uma forma genuína, eu tô contando a minha perspectiva, a minha história, que é enfim, é um individual meu, então não leve isso como parâmetro. Mas enfim, eu me distanciei de amigos, me distanciei de diversas pessoas, me distanciei de um ambiente no qual eu tava somente sobrecarregando a minha mente em todos os sentidos possíveis, então valeu a pena, cara, pra mim, porque eu acelerei o meu negócio, eu acelerei o meu crescimento. Na minha visão, eu cresci pelo menos uns 10 anos em um, cara, que foi o ano de 2024, e nesse ano, inclusive, eu faturei mais de R$500 mil. Então, assim, foi absurdo, foi insano essa parte da minha vida. Eu amadureci bastante. Mas enfim, o que eu aprendi depois de ter largado a escola? Basicamente, eu entendi que existe uma vida muito diferente entre você estar na escola e depois de estar na escola, né? Existe um abismo gigante entre essas duas realidades. E a grande diferença, na verdade, é que quando você sai da escola, tu tem que inevitavelmente vender a tua hora, vender o teu serviço para você ganhar algum dinheiro para se sustentar. E a escola, adivinha só, não ensina a vender. Então acaba que
que os alunos saem despreparados para isso, né? Então, na minha visão, a escola é sim completa em alguns aspectos e existem diversas competências que você vai ter que aprender na marra ali para tu se virar. Mas que se a escola ensinasse, mano, seria perfeito, seria, assim, extraordinário. Como vender, como construir tecnologias, como ter inteligência emocional, gestão financeira, enfim, diversas competências que a escola deveria ensinar, sim. E pessoal, só para vocês verem aqui algumas coisas que eu conquistei nesse período empreendendo no mercado digital, eu vou voltar aqui para 2023, na época em que eu decidi não ir mais para a escola. Vou pegar aqui, cara, no começo, que foi quando iniciou a Goldrop, que foi a agência, assim, a gente vendia muito na QIFI na época. A gente usava a QIFI como principal gate. Acho que é mais ou menos para novembro aqui. Só nessa época e nessa conta foi 40 mil reais. Porém, né, esses 40 mil reais tá aqui nessa conta e tem uma outra conta que eu não sei se eu vou conseguir acessar aqui essa conta nesse momento. Ah, vou sim, essa aqui. Do Rafael. E aqui vai aparecer um outro valor, tá? Se liga só, pessoal. Eu vou aqui filtrar, que tem mais 70 e poucos mil reais. E resumidamente é isso. Já peguei a plaquinha da QIFI faz tempo, tem essa aqui, tem aquela aqui também, tem a da Turbi. E o que a gente fez foi basicamente isso.